Amiga, quando está perto, perto do teu sentimento, para o que der e vier. Amigo, seja hoje, seja noite, seja dia, lado a lado com você. Amiga, escutando todo o tempo, é sempre tempo, dividindo o coração. É sempre bom contar contigo, meu amigo. Por mais difícil que seja, a vida tem valor. É sempre bom saber que temos um amigo. Nunca estaremos sozinhos, a vida tem valor. Amigo, quando chega, chega no momento certo, na hora H. Amiga, quando está perto, perto do teu sentimento, para o que der e vier. Amigo, seja hoje, seja noite, seja dia, lado a lado com você. Amiga, escutando todo o tempo, é sempre tempo, dividindo o coração. É sempre bom contar contigo, meu amigo. Por mais difícil que seja, a vida tem valor. É sempre bom saber que temos um amigo. Nunca estaremos sozinhos, a vida tem valor. Penso, um novo mundo está chegando. Por um momento saiba que alguém procura por amizade. Recorda no universo tudo se multiplicando. Por um momento sinta, somos luminosidade. Um beijo, um abraço, apertos de mãos, os olhos nos olhos, o coração. Tentar recomeçar, reconstruindo pra melhor. É tempo de renovar o coração, libertar os sonhos de uma nova era de amor. É tempo de dizer, eu tenho um grande amigo, consigo superar, vencer todo o perigo. Vem um novo tempo de amor e paz. Vem um novo tempo de amor e paz. Vem um novo tempo de amor e paz. Um novo mundo está chegando. Por um momento saiba que alguém procura por amizade. Recorda no universo tudo se multiplicando. Por um momento sinta, somos luminosidade. Um beijo, um
abraço, apertos de mãos, os olhos nos olhos, o coração. Tentar recomeçar, reconstruindo pra melhor. É tempo de renovar o coração, libertar os sonhos de uma nova era de amor. É tempo de dizer eu tenho um grande amigo, consigo superar, vencer todo perigo. Vem um novo tempo de amor e paz. Vem um novo tempo de amor e paz. Vem um novo tempo de amor e paz. Semeadura foi doce, mansa, verdadeira e pura, e pelos campos da vida aprendeste sempre a cultivar o bem. Nada temas, meu amigo, o inverno passará também, e as flores da primavera colherás aqui além. Se a semeadura foi doce, mansa, verdadeira e pura, e pelos campos da vida aprendeste sempre a cultivar o bem. Nada temas, meu amigo, o inverno passará também, e as flores da primavera colherás aqui além. Só liberto da ilusão, terás luz em teu caminho, com amor, carinho e o coração, saberás que nunca estás sozinho. Só liberto da ilusão, terás luz em teu caminho, com amor, carinho e o coração, saberás que nunca estás sozinho. Se a semeadura foi doce, mansa, verdadeira e pura, e pelos olhos do mundo aprendeste sempre a vislumbrar o bem. Observa a natureza, o inverno passará também, e as flores da primavera colherás aqui além. Só liberto da ilusão, terás luz em teu caminho, com amor, carinho e o coração, saberás que nunca estás sozinho. Só liberto da ilusão, terás luz em teu caminho, com amor, carinho e o coração, saberás que nunca estás sozinho. Vai em busca, meu amigo, da harmonia.
Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, nos felicite com a sua paz. Acho que está baixo. Melhorou? Piorou? Bem, melhorou. Legal, né? Então, todo mundo gosta de ouvir as coisas bem claras, né? Bem nítidas. Nós chegamos aqui também numa reunião porque nós queremos clarificar a nossa vida através de um aprendizado. Todos nós somos alunos matriculados na escola da vida. Ninguém chegou aqui pela primeira vez, nem ninguém está aqui pela última vez. Estamos num processo amplo de evolução. Quando começou, não precisa nem fazer cálculo. Nós precisamos saber que jamais vai terminar. No final, é como Jesus falou, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então, o caminho de todos nós é a perfeição. Uma coisa que está longe de ser adquirida, mas ninguém pode viver de braços cruzados, andando para trás, principalmente quando a gente conhece. E o Espiritismo clarifica os horizontes da nossa mente e nos leva a tomar atitudes mais racionais, mais sérias, mais responsáveis. Nós vamos aprendendo a cuidar da nossa vida. Não cuidar da vida somente no aspecto material, porque nós precisamos do aspecto material para viver. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de tudo isso, né? A gente precisa de um imóvel, a gente precisa de um carro, a gente precisa de ônibus, a gente precisa de tudo. Materialmente, a gente precisa de muita coisa. Mas espiritualmente, gente, a gente só precisa de uma. É aprender a amar. Quando a gente começa a amar verdadeiramente, a gente nota que a nossa vida mudou. E muda de repente. Porque a gente elegeu o amor como a norma da nossa vida. Porque quem não ama, falta com respeito, falta com atenção, é grosseiro, né? Interpreta as coisas de uma maneira malévola, né? Mas nós aqui estamos nessa casa justamente para aprender a caminhar com segurança, com fidelidade a Jesus. Porque aquele que conhece Jesus verdadeiramente não é mais o mesmo. Não é aquele que reza, é aquele que ora, que é muito diferente de rezar. Rezar é repetir palavras, né? E tem gente que repete muitas palavras, passa a noite todinha repetindo palavras. Mas bastam 3 palavras: Senhor, muito obrigado. Aí, se quiser, vai dizendo outras coisas: por tudo que me deste, por tudo que me dás, muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. E agradecendo, porque a nossa vida é uma bênção de Deus, nos oferecendo a oportunidade de resgatar, de redimir o nosso passado. É por isso que existe passado, presente e futuro. Já tivemos muitos passados equivocados, mas Deus sempre nos oferece oportunidades novas. Renascer, reencarnar, é uma coisa simples. Somente a reencarnação nos traz a justificativa da existência de Deus. Sem reencarnação, ninguém justifica um Deus, olhando para as condições das pessoas, não é? Todos nós nascemos com um compromisso, e muitas vezes nós nascemos carregando uma cruz. Tudo na vida da gente é difícil, é pesado. É porque no passado nós já fizemos a vida dos outros serem muito difíceis, muito pesadas. Então a gente veio para um processo de resgate, de depuração, não é? Para que nós possamos crescer, nos aproximar cada vez mais de Jesus, para sermos perfeitos, como ele disse, sede perfeitos. Então o objetivo nosso é alcançar a perfeição. Está muito longe, está longe demais. Mas cada passada que a gente der, a gente está se aproximando no final da jornada. Porque sabe o que é que nós vamos ser no futuro? Administradores do mundo. Que coisa linda, hein? Tem gente lutando aqui para ser administrador das coisas materiais, não é? Aí faz tudo erradamente. Mas nós estamos adquirindo perfeição, responsabilidade, consciência, para que possamos obter responsabilidades maiores. Então, nós estamos nesse caminho, nesse processo evolutivo. E a gente não é caranguejo para andar para trás.
Nós temos que andar para frente, principalmente porque a gente sabe. Porque quando a gente não sabia, é como Jesus disse, não tínhamos pecado não tínhamos erro, a gente sabia. Mas agora que a gente sabe, o erro está em nós, a responsabilidade está em nós. Mas também quem não sabe, não cresce, não evolui. Mas quem aprende, quem se responsabiliza pelos próprios atos, quem começa a se analisar ativamente, em vez de analisar a vida do outro, porque tem gente que conhece em profundidade a vida de um vizinho e não conhece a sua própria vida. Tem gente que vê e dá ensinamento de responsabilidades, mas na prática não tem nada daquilo que está pregando. Então, a responsabilidade nossa é essa, é seguir em frente, seguir em frente. Cada dia a gente vai aprendendo mais alguma coisa. Hoje, o tema de Fábio é um tema livre, eu não sei sobre o que ele vai falar, mas sei que tudo que ele vai falar vai nos servir de aprendizado, porque Fábio é uma criatura que chegou aqui, menino, me interrogando aqui, o que é reencarnação, que preciso falar com alguém para me explicar o que é isso, né? É um camarada, é um pesquisador, é um biólogo, a gente pode dizer até como um cientista, porque tem conhecimentos e ele adquire cada dia mais conhecimentos. E tem uma coisa boa, memória, ele consegue gravar com muita facilidade. E ele está trazendo sempre, quando vem aqui, alguma coisa para a gente aprender, para a gente, né, se agarrar, né, a essa realidade que é a vida espiritual. Então, eu vou ficar por aqui, né, vamos fazer uma prece para iniciar nosso trabalho. Eu vou pedir a Fábio que ele fale alguma coisa também do semestre, porque ele está entrando conosco agora numa modificação quase total do semestre. Está um espetáculo, ele vai falar a vocês também alguma coisa, mas no domingo ele vai estar aqui para falar para o pessoal que vem fabricar a pomada conosco, de diversas casas espíritas de Pernambuco. Então vamos solicitar da nossa querida Ana Didier que faça a prece de início do nosso trabalho. Olha, eu tive muito trabalho para pegar 2 precistas, gente. Vamos ter coragem. Uma prece é uma coisa fácil, uma coisa que a gente diz com o coração. Senhor, tenha piedade de nós que estamos aqui reunidos, somos pecadores, mas nós queremos melhorar. Pronto, uma prece. Não é? Saiu do coração, saiu do sentimento. Né? Não é uma coisa, não é terrível. Eu prefiro estar aqui dirigindo a reunião do que me sentar numa mesa para fazer uma prece. Eu sei que fico nervoso. Minha mulher, quando foi fazer a primeira prece, aí ela começou, ela era muito católica, ela começou. Quem Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, blá, 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 blá. Aí a dirigente da reunião ficou nervosa, começou a apertar a mão dela, aí ela pensou que estava apertando porque estava gostando. Aí ela saiu, rapaz, aí emendou com outra. mas começou assim. Né? Ela não vai começar assim não, porque ela já é veterana. Queria muito. Boa noite, gente. Que os Espíritos de luz nos ilumine, Senhor, para que nessa noite nós consigamos escutar tudo aquilo que nós precisamos, meu Pai. Dai-nos a paz, ilumina o nosso planeta, fazer com que cada dia a gente consiga juntar um pouquinho daquilo para poder ajudar a todos, a comunidade toda. Que os Espíritos de luz nos iluminem nessa noite, que assim seja. Então, em nome de Deus e em nome de Jesus, agradecidos, nós iniciamos os nossos trabalhos, passamos de imediato a palavra ao nosso irmão Fábio Barro. Boa noite a todos, muita paz. Bem, primeiro eu queria dizer a Mário Jorge que a memória já não é tão boa assim não. Mas a doutrina espírita é para nós, para cada um de nós, um grande instrumento de compreensão da vida. E quando eu falo da vida, obviamente, eu não estou falando da vida física do encarnado, não. Eu estou falando da vida. A vida não tem descontinuidade. A gente tem uma história de falar da vida sobre uma perspectiva como se a vida tivesse fim. Não tem. Isso é tão real que eu fiz uma brincadeira no dia de ontem, na cidade de Campina Grande,
onde eu estou participando de um congresso internacional de direitos humanos. E o primeiro debate desse congresso foi uma mesa muito interessante, onde as pessoas que estavam ali estavam debatendo sobre direitos humanos, e eu fiquei observando nomes renomados nacionalmente e internacionalmente para tratar de temas tão relevantes. Mas no meio da conversa, do debate, obviamente, um dos palestrantes, aí não vale nem citar o nome, porque não é o objetivo, disse o seguinte, de tantas coisas interessantes que ele disse, mas ele falou algo que eu não concordei. Ele disse que a morte, eu só lembrei da minha mãe, porque ele disse uma frase parecida, ele disse, a morte é algo absurdo, e ele é português. A morte é algo assim estrondoso, ele diz. E é algo que nos perturba, porque o tema era transhumanidade, para você ver o nível da discussão. A transhumanidade, há quem se apegue na ideia de que nós não deveríamos morrer. E faz de tudo para não morrer. Quem faz isso? Nós. Nós fazemos de tudo para não morrer. Toma pílula, se alimenta diferente, de uma forma que o corpo se desgaste menos, utiliza-se de uma biotecnologia para fazer mudanças no organismo, para superar o tempo e viver mais tempo. O homem desenvolveu essas tecnologias ao ponto de substituir o coração, substituir outros órgãos, mas o homem avançou mais, e a maior tecnologia da saúde pública, ou melhor, da saúde, da tecnologia em saúde, não da saúde pública, mas da tecnologia em saúde, são as vacinas. Essas fizeram com que a gente pulasse, em menos de 200 anos, de uma vida média entre 40 anos para 80, até mais, dependendo de onde você vive e das condições transhumanas que são criadas para você tentar vencer a morte. E um dos debatedores, que era um espanhol, disse o seguinte: existe a tentativa da tecnologia de não permitir morrer. E a grande discussão é tentar guardar a memória humana. Há biotecnólogos que buscam identificar uma forma no futuro de se guardar as memórias humanas como se pudesse guardar em chips de computador, como se nós pudéssemos transferir a inteligência humana para uma máquina. Pode ser uma coisa futurista, pode ser algo assim absurdo para a gente ouvir, mas há quem tente, pesquise e gaste dinheiro com isso, pelo mundo afora. Óbvio que o tema não era só esse, os temas são vários, mas esse me chamou a atenção, era a primeira mesa. Bom, e ele quis dizer que ele tinha um verdadeiro conflito com a morte. Eu lembrei de mamãe disse que a morte é um negócio assim, ela sempre diz. Ela não queria que a morte existisse. Mas, ao mesmo tempo, tem crença de que ela não existe. A gente está falando da dor da separação do fenômeno da morte. A dor de enfrentar esse momento que, para a gente, pode ser algo muito complexo, por causa dos nossos elementos de compreensão. Eu estou falando de todos, inclusive de mim. Não é fácil. Todos. Mas aí eu aproveitei uma fala de Divaldo, na hora de fazer perguntas à mesa, eu fui lá fazer considerações e perguntas. Mas nas minhas considerações eu brinquei, eu disse, mas a morte ela é esquisita, porque ela deixa o adoentado e leva o são. Ela leva a criança e deixa o idoso. A morte não tem a cronologia que nós desejamos dela. A morte não tem um momento, porque um dos palestrantes, que era um paraibano, disse, todo mundo preocupado com a morte, mas a morte é o tempo todo com a gente, é todo mundo se benzendo.
Ele disse, se tem uma coisa certa é a morte andando com a gente para todo canto. E é mesmo. No trânsito, indo e voltando, eu não podia ter desencarnado? Claro, um acidente, coisa que acontece. Pode acontecer. Você não tem certeza nenhuma, a não ser uma, a morte. Por isso, talvez, o desespero das pessoas, naturalmente, na história da humanidade, de tentar enfrentar esses problemas. Então, uma das coisas que a doutrina espírita nos oferece de uma forma muito complexa, profunda, mas ao mesmo tempo fácil de compreender, é que na verdade a vida é uma continuidade. Aí eu brinquei com o professor e perguntei para ele qual era a palavra contrária à vida. E ele, renomado conhecedor do direito humano e daquilo que ele pesquisa, ele disse, a morte. Eu disse, não, professor. Não existe palavra contrária à vida. A morte é o contrário de nascer. Mas não é o contrário de vida. Não existe a palavra que contraria a vida. Incrível isso, né? Life quer dizer a vida, independente de onde você está, a compreensão que você tenha, é algo que tem continuidade. Isso é tão intuitivo que a própria palavra já nos dá um direcionamento. A vida não acaba. Mas isso me preocupa muito. Ao contrário da morte, a vida me preocupa. Muito. Porque quando a gente pensa que a vida é uma continuidade, dá um cansaço, dá uma preguiça, às vezes dá um desespero maior do que se existisse a morte. Sabe por quê? Pode levantar a mão quem quiser levantar quando eu fizer a pergunta. Fique muito à vontade. Você já se perguntou qual é a sua missão? Levanta a mão quem já se perguntou. Porque não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde você para assim, que danado eu estou fazendo aqui. Porque Einstein fez muito. Chico Xavier fez muito. Rapaz, até o meu vizinho, eu tenho certeza, já deve ter feito muito. Eu não me vejo fazendo nada que preste, que diga assim, no final, está servindo a humanidade. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, eu já pensei tanto, ela não é espírita não, já pensei tanto, Fábio, que danado eu estou fazendo aqui. Porque assim, eu acordo com aquela preguiça horrível de quem não quer ir trabalhar, mas vou. Porque senão não tem comida na panela. Aí eu vou, pego um ônibus e enfrento a ponte do Janga. Aí ela disse que primeiro cansa mais chegar no trabalho do que trabalhar. Aí depois ela chega no trabalho, chega lá, pense num ambiente horrível, porque não era aquilo que eu queria trabalhar. Mas se eu não trabalhar, não tem comida na panela. Aí eu vivo aquele dia inteiro. Depois, no final, volto para casa, morta de cansada, e vou embora para casa. Quando eu chego em casa, só dá vontade de dormir. Aí eu lembro que eu vou dormir, mas amanhã, de novo, tudo do mesmo jeito. Aí tu quer dizer para mim, esses espíritas não são normais não. Ela diz, qual é a minha missão? Eu não tenho missão nesse negócio não, porque todo mundo tem. Quando eu vejo uma pessoa com uma missão bonita, ela diz assim, ela tem tanta inveja, ela diz, eu tenho inveja de ver uma pessoa com uma missão, porque eu não identifico isso. Mas não é só ela não, é muita gente sem saber qual é a sua missão. E o Espiritismo diz para a gente que todo mundo tem uma missão. Então qual é a minha missão? Então eu fico pensando o tempo todo, eu estou vivendo um outro estágio, eu acho, da minha loucura. Porque eu fico pensando, não mais só na missão, eu penso, todo o conhecimento que a gente tem serve para quê? Eu estudo, aí faço meu, se der para fazer, né? Que é uma questão de direitos humanos. Aí eu faço minha graduação, estudo para a universidade, para aqueles que tiveram oportunidade, depois faz especialização, tem gente que já pula para o mestrado, depois faz um doutorado e não tem mais para onde ir. Para muita gente não. Eu conheço uma pessoa que terminou o doutorado
e disse assim para mim, vou mudar, vou fazer outra graduação, porque eu cheguei num ponto que eu não estou me sentindo bem mais não tenho mais para onde ir, a não ser que tenha uma linha de pesquisa, a não ser... Então, assim, as pessoas seguem uma trilha e no final, às vezes, ficam andando para um lado para o outro, achando assim, que acha que seguiu um caminho errado. E para que serve o conhecimento, então? Talvez seja a grande diferença. O que fazemos do conhecimento que nós temos? Às vezes a gente está tão preocupado em vivendo, que já estamos mortos sem saber. E eu não estou fazendo apologia ao suicídio, não, pelo amor de Deus. De jeito algum. O suicídio, para fazer aqui um parêntese, é exatamente para muita gente uma interpretação errada de uma ideia falsa de que nós não temos uma missão. É a falta da percepção que todo mundo tem uma missão. Mas como identificar? Então, de que serve todo o conhecimento que nós temos? E aí eu vou falar do conhecimento espírita, se a gente não fizer, no mínimo, uma análise do nosso cotidiano. Ou vocês acham que o espiritismo existe para a gente, para que a gente apenas fique para a gente e simplesmente para a gente? Nós precisamos analisar o cotidiano a partir da compreensão espírita. Bom, eu estava lá num congresso de direitos humanos, está lá nomes famosos falando sobre direitos humanos, sobre uma forma ou uma formatação acadêmica para estudar direitos humanos, mas ao tempo todo minha mente funciona com conhecimento também espírita. Eu não ponho de lado. Eu não me escondo. Eu não acho que o espiritismo é só para mim. Não, o espiritismo é para a humanidade. Eu nem preciso dizer que sou espírita, basta que a minha intervenção, para que a gente não faça proselitismo, esteja baseada nos conceitos espíritas, que são conceitos universais, que independente ou não da pessoa ter o conhecimento espírita, ela vai compreender. É mais ou menos Gandhi, um exemplo, interferindo lá nos conceitos do cotidiano na Índia, quando estava entre nós, fisicamente, e ele não precisava dizer que era hindu. Ele simplesmente interferia e carregava no seu discurso, na sua forma de pensar e, quando possível, na sua forma de agir, os conhecimentos espíritas. Ou melhor, os conhecimentos hindus que ele tinha, que ele carregava. Era Madre Teresa de Calcutá, quando fazia as intervenções que ela fazia, inclusive na ONU, quando discutiu sobre aborto, e conseguiu falar para tanta gente que foi dar para ela um prêmio Nobel da Paz. Ela aproveitou o palanque para falar sobre aborto. Ela podia muito bem balançar a cabeça, aceitar, ficar cheia de ar, porque ganhou um título tão importante. Não, ela foi porque ela disse, lá vai ter um palanque onde o mundo vai me ouvir. Era o alto-falante que ela precisava. Mas o que é que me preocupa tanto? Me preocupa é saber se a decisão tomada em São Paulo de tirar a Cracolândia do meio da rua daquele jeito está certo. Como é que a gente pensa como espírita com relação à Cracolândia? Com a concepção de eugenia, de limpeza, de exclusão, ou nós pensaríamos com o pensamento de uma espiritualidade que analisaria que a decisão foi errada? Ou a gente vai aceitar que o que está sendo feito foi feito, está tudo certo. Não, eu vi lá na TV, está mostrando, limpando lá a Cracolândia em São Paulo. E um prefeito dizia assim, não, eu limpei, está tudo limpo, agora acabou a Cracolândia. Acabou coisa nenhuma. Afastou todo mundo, jogou, espalhou. Isso é feito você chegar em casa, limpar tudo e botar debaixo de um tapete. Aí alguém diz, esse prefeito é corajoso. Não acho. E eu estou falando não sobre lógica da política, não. Eu estou falando sobre a lógica do que a doutrina espírita nos ensina. A questão dos direitos das pessoas e do respeito que a gente precisa ter pelas pessoas está no princípio da caridade. Ou a caridade ela só acontece nos espaços de controle? O que é um espaço de controle? Eu vou fazer campanha do quilo, isso é um espaço de controle. Está todo mundo me olhando,
eu fico logo bonzinho. E vou pedir, ainda falo manso. Ser justo exige da gente mudanças que não são fáceis. Que não são fáceis. Mas, às vezes, o que está no nosso cotidiano, de que serve toda a doutrina espírita para a gente, se a gente não observar o cotidiano? Como Allan Kardec falaria sobre o tema? Ah, ele não falaria, não. Falaria. Jesus, como é que ele se comportaria diante das as atitudes humanas? Ele falaria, não brinque não, ele não ficaria calado não. O que é que a doutrina espírita nos ensina sobre os pontos do nosso cotidiano? Eu vou insistir nisso. Porque tudo que a gente aprende tem que nos servir. E quando eu digo nos servir, é para apontar a direção para onde nós precisamos ir. Primeira pergunta, já que a gente começou a falar de Cracolândia. As pessoas que usam do crack por quê? Porque o livro dos Espíritos são quantas perguntas? 1019, né? Por que será que tem tanta pergunta nesse livro? Porque a filosofia tem como base principal o questionamento. Não é só limpar a Cracolândia, não. Primeira pergunta, por que aquelas pessoas estão ali? Ah, não quero saber, se dá muito trabalho, é melhor limpar, é melhor tirar. É tão simples. Segunda pergunta, elas querem estar ali? Não sei, perguntem. Terceira pergunta, o que motivou, o que levou, o que condicionou, o que apontou para aquelas pessoas estarem ali? São preguiçosas, drogadas, pessoas que não querem nada. É o que muita gente eu vi hoje, li muita coisa, jornais, fui ver no YouTube, algumas coisas que foram filmadas na hora, outras coisas que foram apontadas. Gente, eu estou muito mais preocupado com as opiniões dos que não usam crack do que os que estão na Cracolândia. É incrível, né? Existe uma coisa na saúde pública que diz assim: você pode ter a doença, mas está saudável. Você pode ter uma doença e está saudável. Chico Xavier tinha um problema seríssimo, ocular, uma grave doença ocular, mas vocês acham que Chico Xavier era uma pessoa doente? Mesmo tendo ali um grave problema. Uma pessoa que é diabético, para ficar mais claro, ela pode ter a patologia, mas não está doente, basta que ela esteja toda controlada. Pois é, a pessoa que está lá usando crack, ela está doente e tem a doença. Pior são as pessoas que deram opinião sobre elas. Eu me assustei. Eu prefiro alguém espiritualmente naquela condição vulnerável do que alguém que promove a destruição do outro porque o outro é diferente. Um nazista. Eu prefiro aquelas pessoas lá do que alguém que quer limpar o planeta do que é estranho. Vou dar um exemplo, já que é público, da Atena. Aí eu peguei da Atena falando, eu estava já no gabinete, eu liguei a televisão para ver, da Atena falando. Escutem, agora vejam como espírita. Não vamos julgar a pessoa, mas vamos perceber o que está por trás, tem que entender. Melhor, vamos julgar, não vamos condenar, mas julgar, todo mundo julga. Aí da Atena, vendo as cenas da polícia lá, empurrando todo mundo para correr, aí ele diz, vejam, existe aquela moça loira, não sei se vocês viram isso, uma moça loira, uma moça bonita, o que é que ela está fazendo aí? As pessoas podem não ter percebido o que ele está acabando de dizer. E as outras que são negras, pobres, feias, pelo estado que já se encontra, inclusive pelo uso excessivo da droga. Mas ele fez a distinção da pessoa branca, loira, que não deveria estar ali. Tantos anos estudando jornalismo,
mas não consegue perceber algo que está muito mais além. Não adianta. Por isso que no nosso cotidiano, o que permeia as nossas intervenções em tudo, tem que ter uma compreensão nova para tirar o sujeito velho de dentro da gente para uma nova possibilidade. O sujeito velho que eu estou falando é o que carrega a sua história, que está marcada por um sentimento totalmente distorcido, porque nós somos, na grande maioria, nós somos resultado de toda uma educação, formação, seja social, cultural, religiosa, para sermos individualistas. Nós fomos forjados para sermos seres individualistas. Para romper o individualismo e tratar do coletismo não é fácil. Porque tudo em nós é tratado para pensar de forma orgulhosa e egoísta. E quem está dizendo isso? Livro dos Espíritos. Toda mãe, ou melhor, a mãe e o pai de todos os problemas humanos é o orgulho e o egoísmo. Ainda bem que não sou eu que estou dizendo, serve para que a gente pense sobre as nossas intervenções. E eu não estou falando isso, pode ter certeza, para vocês não. Eu estou falando primeiro para mim. Por isso que a orelha de quem fala é a mais próxima da boca dele. Nem a de Mário está tão próxima quanto a minha. Porque a gente tem que estar o tempo todo refletindo sobre o que acontece aqui, ó, no nosso cotidiano. Se a gente vai analisar a vida a partir do conhecimento espírita, já que ele nos influencia, quantas coisas vão estar no nosso espaço doméstico? Porque às vezes a gente quer ter a missão de salvar o mundo, mas a gente não consegue resolver as questões mais próximas. E eu vou repetir isso milhares de vezes. Quando uma senhora disse a mim que queria ser Chico Xavier, eu ri muito por dentro, que eu não ia fazer isso com a bichinha. Olha, nem ela, nem eu, e a maioria esmagadora das pessoas suportaria tal missão assim de uma hora para outra. A missão é algo que sempre vai estar construída dentro de uma lógica de mérito. Não é de dívida, é de mérito, mesmo que seja um grande devedor. Na medida em que a gente vai assumindo novas tarefas, vai avançando, vai experimentando, vai exercitando e principalmente vai somando onde ninguém vê, a não ser a nossa consciência, porque o gravador não é aquele gravador do presidente. O gravador que não tem como a gente fazer nenhum tipo de discussão se esse gravador gravou ou não gravou, chama-se consciência. Se o presidente fez, a consciência dele sabe. Se ele não fez, a consciência dele sabe. Por isso que o mundo todo pode dizer que você está errado, mas se você, mesmo sofrendo, porque não é brincadeira levar pancada todo dia, não. Mas se sua consciência minimamente sabe que você está fazendo, mesmo às vezes errando, com a boa intenção de fazer o correto, você bota a cabeça no travesseiro e dorme. Mas quando a consciência desperta e o que você está fazendo não é bom, você possivelmente vai chegar um tempo que você não consegue mais botar a cabeça no travesseiro e dormir, e você vai precisar de ajuda para dormir. Porque não vai conseguir. Obviamente isso pode acontecer imediatamente, é um equívoco, mas isso pode também acontecer reencarnação posterior. O tempo para o mundo espiritual não corre no mesmo tempo que corre na nossa percepção da vida, nessa cronologia louca que nós vivemos. Mas onde eu quero chegar? De que adianta? Então a missão, eu disse para essa senhora, a senhora tem quantos filhos? Aí ela disse que tinha lá uns 3, 4 filhos. Eu disse, está doida? Quer missão maior do que essa? Deus confiar a você uma tarefinha dessa? Primeiro Deus te dá
um filho que não é seu. Vê que complicação para a cabeça da gente que acha que aquele menininho, aquela menininha é nosso. Primeiro conflito emocional é esse. Porque a biologia, de uma certa forma, nos engana. Está dentro da gente, né? A mulher, né? E os homens que não estão com nenhum bebê na barriga, um dia vai ter. Então, assim, está dentro da barriga da mãe, há aquela intersecção perispiritual, aquela ligação ou não. Mas há uma relação. Há quem ache até que o bebê, que é aquele ser que nasce ou que começa o seu processo ali, é parte da mãe. Não é. Biologicamente, não. É 50%. E se é 50%, já tem uma outra parte que pode requerer o direito em qualquer tribunal. Deveria ser assim. Não cabe. É um ser novo. E mesmo sendo 50% dos genes da mãe e sendo 50% dos genes do pai, a combinação genética gera um novo ser com sua própria individualidade biológica. Nem é a mãe, no final das contas, nem é o pai. Parece com a mãe, parece com o pai, mas não é. Eu não estou falando do espírito, não. Eu estou falando do organismo. Tem sua individualidade garantida biologicamente. Então a vida às vezes nos engana e a gente acha. Então eu disse para ela, Deus lhe deu 3 filhos, 4 filhos, são filhos dele, emprestou a gente ama, tem todo um cuidado, vai ter que educar. Aí eu disse para ela, eu passei 4 anos fazendo um curso de biologia, no dia que eu terminei eu disse, eu não sei de nada, mas estava habilitado a ensinar, e fui ensinar. Eu não sei de nada, e a biologia é complexa, não é? Mas lhe dá a condição de ser professor. Estou habilitado, fiz minha parte, estudei, mas não acho que sei, mas vou ensinar. Quantas horas aulas nós tivemos para educar espíritos? Não tivemos 1 hora aula. Quando eu estou falando de espírito, estou falando de filho. Não tem manual. E o manual do pai e da mãe, às vezes, é um manual que uma página é boa, outra é ruim, é ruim, bom, ruim, bom. Porque tem coisa que a gente traz do passado que não serve para nada. E tem coisa que está no presente que também não serve. Tem coisa no passado que é muito bom e tem coisa no presente que é muito bom. Cuidado para não achar que tudo no passado é bom e tudo no presente é ruim. E vice-versa, não existe isso. Nós somos seres inacabados que vão juntando informações. E vamos progredindo. A primeira vez que eu disse que não era para dar uma tapa numa criança, você não tem ideia não, eu estava numa palestra, foi horrível. Porque as mães e os pais que estavam presentes se acharam ofendidos. Tipo assim, você está dizendo que eu não amo meu filho? Porque eu dei um tapa nele? Quem ama bate, para depois a polícia não bater. Eu disse, cruz credo, mas assim, isso era uma visão do passado. Aí os países foram no mundo de direitos humanos, começaram a perceber que bater em criança não era correto. Um dos primeiros países que fez isso é um país bélico. Israel. Não pode bater em criança, não. Bateu, vai preso. Pai, mãe, quem for. Não pode. E demorou 6 anos para preparar a sociedade a compreender. E depois a lei veio em vigor e não se bate em criança. De jeito nenhum, nem tapa. Nem aquela tapa que a mãe dava na gente, pode mais não. Ai, meu Deus, que coisa horrível. Horrível não, gente. Evoluiu. Sabe qual era a ideia que se tinha lá em Israel? É que quando a gente deixasse de dar tapa em menino, eles iam tomar conta. Eles iam passar por cima dos pais. Porque não ia ter mais limite. Lê do engano. Está provado. O que garante o limite não é bater. Então o instrumento estava errado. Agora, e a gente tem culpa? Se a nossa tataravó, quando chegou aqui, antes disso... Antes da tataravó, mais para trás um pouquinho. Quando os portugueses chegaram aqui, já faziam isso. Aí um foi passando para o outro, a gente aprendeu. O manual era a gente ver a mãe da gente bater na gente. E aí a gente, quando tem um filho, bate no menino. E assim sucessivamente. Isso vira o quê? Uma cultura. E uma coisa repetida, quando se transforma em cultura, nós achamos que é o quê? Bom, verdade. Muitas vezes a gente acha isso. E as coisas mudaram. Agora eu quero saber, em 1857, será que Kardec levou umas tapas do pai e da mãe dele? Porque o pai de Kardec era bem severo. Possivelmente, Kardec não diz nada, mas deve ter levado uma lapada. Que é uma coisa comum. Mas leia a obra espírita de ponta a ponta
e me diga onde é que está escrito que é para bater em criança. Leia. Tá não. Não tem uma letra, não é nenhuma palavra, dizendo que para educar tem que se bater. 1857. Eu digo que um dos maiores tratados do mundo de direitos humanos é a Codificação Espírita, uma estrutura desconhecida de muita gente. E nós temos o privilégio de ter essa informação. Eu já li e reli e continuo lendo. Não encontro uma única frase que desconstrua os direitos humanos. E os direitos humanos só vão surgir pós-Segunda Guerra. Depois de 1945 é que começa a se discutir direitos humanos no planeta. É uma coisa recente. É mais recente do que a doutrina espírita. A doutrina espírita é escrita antes e não tem uma única falha no que se refere à garantia dos direitos humanos. E digo mais, trata de aborto sob uma perspectiva super moderna em 1857, dizendo que o aborto, um exemplo, só é garantido pela espiritualidade. Se a mãe corre risco, numa situação em que a vida da mãe ou a vida do filho, então se comete o aborto, ou sob condição de extrema violência, estupro. Está aqui, antes dos códigos tratarem dessa forma. Então, os espíritos já apontavam para a garantia dos direitos humanos. É quando eu vejo um espírita veterano, que Major já botou aqui um apelido, não foi? Disse, não, ela já é veterana para fazer prece. Mário é fogo, não dê bobeira não que ele bota você aqui. Mas é bom. Quando eu vejo um espírita mais convicto, que estuda, que começa a compreender a doutrina espírita, a apontar para algo que denigra o direito do ser humano, sob qualquer perspectiva, eu fico assustado. Porque é uma coisa de uma incoerência tão profunda que eu entendo o professor ter medo da morte lá, o especialista, mas não compreendo no espírita. Como é que pode um espírita ser homofóbico? Me mostre onde é que está escrito aqui na doutrina espírita uma letra que diga isso, que você tem que ser homofóbico. Pelo contrário, aponta que a gente precisa respeitar o outro, independente de qualquer circunstância. Jesus, que é muito mais complexo, diz que nós precisamos amar ao outro, independente. Quer ver um exemplo? Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Esse homem foi assaltado de espírito, machucado, deixaram lá só o bagaço. Levaram tudo dele. Veio um sacerdote, olhou, estava apressado, foi embora, nem se aproximou daquele homem caído no chão. Veio um levita, a mesma coisa. Olhou, percebeu que não era do seu povo, quero nem saber. Veio um samaritano, o que não prestava naquela época era o tal do samaritano. Ele era abominado de toda da sociedade daquela época. Aí, Jesus já fez para chocar, né? Jesus, o maior pedagogo, chocou logo todo mundo. O samaritano desceu, cuidou, limpou. O samaritano, inclusive, não era mão de vaca. Ainda levou o camarada para uma hospedaria, soltou dinheiro e disse, olha, na volta, se ainda mais precisar, eu pago. Uma pessoa boa. Aí Jesus, para chocar mais ainda, quem merece o reino do céu? O capeta do samaritano. Que não servia para nada, era visto por uma sociedade excludente, que não mudou muito não, a gente vem mudando devagarinho. Uma sociedade excludente. Aí eu pergunto, olha, o samaritano é o samaritano, todo mundo já sabe. O sacerdote é qualquer sacerdote, todo mundo sabe o que é um sacerdote. O levita todo mundo sabe, porque é de um agrupamento religioso, cultural daquela época. Quem era o homem caído no chão? Jesus dá nome a todo mundo, menos no homem caído no chão. Ele dá duas lições numa história só. Às vezes a gente só pensa na história do samaritano, porque o samaritano é bonzinho, gente boa, humanista, salvou o cara, foi bom, foi correto, foi solidário, pronto, vai para o céu, certo. Mas percebam que na história ninguém diz quem é o homem caído no chão.
É uma outra lição dentro da lição. Eu digo isso desde que eu li a primeira vez. Os senhores têm 2 lições aqui. Se brincar tem mais, é porque são códigos que às vezes a gente não percebe. Mas no mínimo tem 2 lições ali. O homem caído no chão pode ser um marginal, bandido, do pior que tem? Pode. Mas Jesus quis dizer que merece ser cuidado. O homem caído no chão pode ser uma pessoa que não faria o que fizeram por ele. Ou não podia ser um egoísta. Mas Jesus não fala sobre isso. O homem caído no chão podia ser qualquer um dos excluídos da nossa sociedade, do nosso tempo. Aí o camarada lê o Bom Samaritano e fica pensando, poxa, que coisa linda essa mensagem do Bom Samaritano. Que coisa maravilhosa. Para com isso e faz uma relação. O que é que no nosso tempo cabe com relação ao samaritano? É alguém que tu vai encontrar na rua caído? Caído no chão é uma figura. Não significa que é só a pessoa que foi assaltada. É todo e qualquer ser humano que é atingido. Por isso que no Brasil é uma vergonha. Quando se fala de direitos humanos, aí aparece, me perdoe, viu? Umas frases papangu. Porque como a gente é do Nordeste, a gente tem que dizer assim, frase papangu. É o camarada dizer, direitos humanos é coisa só para cuidar de bandido. É assim, de uma ignorância essa frase, ela se repete. E outra, depois que vira uma frase popular, acabou. Vira ciência pura. Todo mundo que vem de qualquer lugar do mundo faz. De onde surgiu isso? É simples. Década de 60, presos políticos, estudantes que foram presos. E que as mães, porque mãe é um bicho sofredor, né? Mãe é um bicho sofredor. Prove isso, Fábio? Eu digo, provo. Passe numa penitenciária, nos dias de visita. Eu fui para aquela praia que tem ali em Itamaracá, Sossego. Aí passei no dia de visita. Minha gente, a maioria mulheres, mas pela idade, obviamente, você percebia nitidamente a maioria mães. E não estavam sendo bem tratadas. Porque aquilo não é ambiente, aquilo não é uma forma de esperar alguém. Num calor daquele, debaixo de um brasilite, como a gente diz, um absurdo. O próprio Estado é uma vergonha. Mas o Estado reflete a sociedade. E está lá aquelas mulheres, né, para se preocupar com aqueles filhos. Sabe de onde vem a história? Década de 60. Os jovens estudantes que eram contra a ditadura foram presos. As mães não sabiam onde eles estavam. Como no Brasil não existia uma tradição na garantia dos direitos humanos, elas pediram ajuda aos grupos de direitos humanos na Europa. E eles vieram, alguns para o Brasil, faziam faixas e colocavam lá nitidamente: nossos filhos estão desaparecidos. Queremos notícias. Eu já fiz uma palestra, peguei várias dessas faixas da época, tem fotos da época, e colocava embaixo: garantia dos direitos humanos. Na TV da grande mídia, que não muda, a grande mídia não muda não. É engraçado, você liga a Rede Globo, se ela é pública, eu posso falar. Você liga a Rede Globo na TV aberta, ela é de um jeito. Você liga a Rede Globo na TV fechada, é de outro. Não é tão diferente, mas é diferente. As análises que são feitas, por exemplo, na Globo News, não são as mesmas que são feitas na Globo, padrãozinho, engana todo mundo e diz o que quer. E eu não estou falando que alimenta a esquerda, não. Alimenta o que eles quiserem alimentar. Você pode, isso é falta de garantia dos direitos humanos. O direito à imprensa e a liberdade de imprensa é uma garantia de direitos humanos, perfeito, mas também conduzir a sociedade a determinado ponto de vista massificante, sem dar o direito à ampla defesa, é deixar de garantir o direito. Aí a gente fala: eu não assisto à Igreja Universal. É igualzinho. É igualzinho. Semana eu estava lendo um pastor
num país aí africano, receber uma ligação no celular de Deus. Pense. Eu ia trazer hoje, eu estou sem brincadeira, é porque eu cheguei e estava sem internet. Eu ia trazer um bocado de coisas assim que são ridículas na nossa realidade humana, nesse tempo e espaço que nós estamos vivendo. Imagina, Maria, ele estava, é sério, tem um vídeo, ele estava no meio da pregação, aí o telefone tocou. Aí ele, Deus? Agora imagina, Mário Jorge aqui, André Luiz? Então assim, e ele começa a conversar com Deus, e o povo desesperadamente feliz, porque o cara está conversando com Deus pelo celular. Agora não fiquem muito desesperados, porque existe possibilidade de comunicação dos espíritos por celulares. Já existem inclusive estudos. A transcomunicação instrumental. Eu conheço uma pessoa que frequenta o Ceará que recebeu uma mensagem do pai depois de desencarnado em voz, e eu ouvi. Inclusive eu pedi a semana para que ela me reenvie, porque eu perdi. Não era para eu ter perdido, mas eu mandei para alguns amigos que trabalham com transcomunicação e todo mundo diz que é perfeito. E ela reconhece a voz do pai. E quem estava gravando foi o quê? Uma criança dentro de casa, brincando, feito os nossos filhos fazem com os nossos celulares. E gravou o pai dela, já desencarnado, dando a mensagem. Isso acontece? Agora, Deus. Imagine. Deus, o cara falar direto com Deus. Então, assim, são coisas absurdas que beiram, assim, a condição mais, como é que eu posso dizer, primitiva no nosso tempo. Então, a garantia dos direitos humanos, um exemplo, o direito à habitação, é o direito humano. O direito à judicialização. Eu lembro que uma vez eu estava num projeto e uma pessoa chegou no meio de uma reunião e disse, está vendo, uma criança foi abusada sexualmente. E eu estava à frente desse caso, com outros profissionais, enfrentando um problema. E a pessoa disse, eu quero saber quem vai cuidar da criança, quem vai cuidar da mãe. Daqui a pouco vai aparecer alguém dos direitos humanos para pedir por esse bandido que está preso. Ele já estava preso. Aí eu levantei a mão e disse, a garantia dos direitos humanos está acontecendo nesse exato momento. Temos 8 profissionais aqui, um assistente social, um médico, um profissional da saúde, outro da educação. Era uma equipe, dentro do Hospital das Clínicas, atendendo, garantia dos direitos humanos. Sim, aí ela disse, aquele bandido que está preso. Eu disse, o direito de ser preso, de garantir uma prisão, dentro dos moldes de uma sociedade civilizada, mesmo ele sendo um monstro. E aí eu volto para Chico Xavier, quando perguntaram, Chico, quem foi Fernandinho Beiramar? Ele disse, eu, ontem. Para a gente, não estou aqui justificando não, tem que punir. Quer ver uma caridade boa para uma pessoa que comete um crime, ser julgado, bem julgado, preso, bem preso, pagar o que tem que pagar, bem pago. Isso é caridade. Uma sociedade justa, ela garante que isso aconteça. Então, eu fui explicar que a garantia dos direitos humanos está em cada direito em que a gente conquista, em que o ser humano é respeitado. Como é que a gente, como espírita, não enxerga isso? Se a gente tem uma tecnologia, com todo respeito, e eu posso dizer isso sem medo, que está à frente da maioria dos tratados de direitos humanos. Quer ver um exemplo? Kardec, em 1864, escreve uma carta baseada no Livro dos Espíritos, que diz que homens e mulheres são iguais. Naquele mesmo ano, o Papa, junto com um grupo muito extenso de cardeais, bispos, discutiam ainda sobre uma possibilidade de definir que mulher não tinha alma, que era inferior ao homem. Chegaram a propor isso à igreja, que era a igreja tradicional. Onde é que a gente quer chegar? A doutrina espírita tratando de algo que só vai ser discutido muito tempo depois. É tanto que umas feministas uma vez estavam num debate sobre o direito da mulher, e eu disse, e elas escreveram um livro, que é o livro da história dos direitos da mulher no Ocidente. O livro era isso. Eu li o livro todinho, e disse, rapaz, eu tenho um achado para vocês, que são professores da Universidade Federal.
Existe uma carta de Allan Kardec, em 1864, que antecede tudo que está nesse livro. É antes de tudo do que estava no livro. Ela disse, eu não acredito. Quando eu mostrei, elas ficaram assim. Mas o preconceito é tão grande dentro da universidade que eu não vi elas colocarem isso em outra obra. Eu deveria colocar. Que Kardec, baseado nos conceitos espíritas, viu por esse ano. Quer ver uma outra coisa do nosso tempo? A agressão, essa matança das mulheres no Nordeste do Brasil, em especial em Pernambuco. Como é que a gente vê isso como espírita? A gente vê como espírita no sentido de que, isso aí é lei de causa e efeito. Essa mulher foi assassinada pelo marido, porque noutra encarnação ela fez muita coisa ruim. Sim, e aí com isso? Quer dizer que essa é a justificativa para que a gente mude a sociedade? Vou dar só um exemplo. Ninguém passaria por um problema como esse sem que tivesse realmente no passado algo que envolva essa consciência. Mas se o nosso mundo hoje não matasse mulher por ciúme, a pessoa não passaria por esse problema. Passaria por outros. Viveria outras experiências, mas não essa. Nós não podemos justificar as necessidades reencarnatórias com a maldade humana, não. Ninguém nasceu para sofrer, não. É um engano isso. E o Espiritismo não diz isso. Agora, os espíritas dizem. Tem uma diferença do que o Espiritismo explica e do que os espíritas explicam. Há uma distância. Inclusive, Clóvis, numa palestra que fez no Rio de Janeiro, deu um exemplo disso. Pegou um caso da reencarnação de uma jovem, aqui no Brasil, e contou quem era ela na encarnação passada. E quem passou essa informação para Clóvis foi Divaldo Pereira Franco. Era uma história de uma bailarina que na Europa se aproveitou da fama dela para destruir a vida de muita gente. Ela era muito bonita e muito famosa. E ela tinha um prazer de destruir famílias. Era, vamos dizer assim, uma coisa que deixava... Ela se sentia poderosa com esse tipo de atitude. E ela fez muita coisa errada. Aí, quando Clóvis contou à juventude daquele centro espírita, como é que vai ser a próxima encarnação dela? Aí dizia, aleijada, vai nascer cega, com os braços curtos, não sei o quê. Aí, pronto, deformaram ela todinha, porque ela era muito bonita, e ela se aproveitou dessa beleza, e ela seduzia, e ela... Então, diante daquela narrativa, os jovens afirmaram que ela vinha toda torta, como sendo uma forma dela pagar pelo que ela fez. Aí Clóvis conta, pois é, ela reencarnou no Brasil, linda, bailarina de novo. Aí o jovem, mas e aí, como é que pode um negócio desse? Aí ele disse, só que do outro lado, ela mesmo estando do outro lado, que a gente progride do outro lado também. E é assim, desencarna e fica lá bestado, esperando a próxima encarnação. Não, eu sou ruim mesmo, e vou ficar esperando a próxima encarnação. Não. Pelo contrário, ao desencarnar, muitos espíritos olham para si e dizem assim, que besteira que eu fiz, porque o potencial é grande, mas a matéria é limitante e é necessário. Aí ela se convenceu, ela se preparou do outro lado, ela pediu que ela pudesse vir com uma missão. E qual era a missão dela? Ser bailarina. Não mais para ter a fama que ela teve antes, mas para tirar muitos jovens de uma situação social de muita vulnerabilidade. E ela ia passar muita necessidade, muita dificuldade, e principalmente, ela teria que amar. E amar não é fácil no mundo onde as pessoas não amam. Amar é fácil no mundo onde todo mundo ama. Pronto, vamos para o nosso lar, de novo. No nosso lar, a maioria dos espíritos já estão mais equilibrados, mesmo sendo uma instância intermediária. É bom demais, que ninguém quer ir para um umbral. Tu quer ir para um umbral, cara? Deus me livre. Quer ir para o nosso lar? Quero. Agora está pronto, tem bagagem, tem ou não, mas eu quero ir. A gente quer ir para onde às vezes a gente não pode ir, a gente não tem a passagem. Comprar passagem tem toda uma história, você tem que construir a sua história. Então, quando a gente pensa qual é a nossa missão, nós temos que ler o Livro dos Espíritos, que tem uma questão que eu vou ler ela a vida inteira, que é a questão 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados. E os espíritos dizem o seguinte: instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Só falou de coisa de encarnado até agora. Mas as missões
são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Falou do político, falou do camarada que planta, ainda falou do professor. Mas ele não está eliminando aqui as outras missões, não. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre, sob essa forma, para cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. Essa é a resposta. E a pergunta é melhor do que a resposta, porque Kardec era especialista em fazer perguntas. E perguntas são tão poderosas que tem perguntas que não têm resposta ainda. Você pode fazer uma pergunta que deixa qualquer um com a orelha em pé, porque não tem como responder. Tipo, de que é feito espírito? Kardec perguntou. Os espíritos: não temos ainda a condição de saber, porque a nossa capacidade intelectual não consegue perceber a consistência de outras coisas que não fazem parte desse mundo ainda. Resposta: não sei. Não dá para dizer ainda, porque a gente não tem capacidade de perceber. Kardec fez pergunta que deixava os espíritos, são poucas, mas que deixavam os espíritos sem poder responder, porque nós não temos os elementos ainda. Mas aqui, quando ele diz em que consiste a missão dos espíritos encarnados, vê, está perguntando da gente. Perceberam? Os encarnados. Esqueçam os desencarnados presentes, todos que estão aqui, que eu não estou vendo, claro, mas estão. Eu estou falando dos encarnados, nós. É porque às vezes tem alguém que está desencarnado, mas está tão materializado que a gente pensa que é um encarnado. Mas assim, inclusive aí do lado da senhora tem um, eu não estou brincando. Aí, porque tem gente que sai correndo. Eu já contei 1000 vezes, vou contar de novo. Estava fazendo aqui uma palestra de terça-feira, dia de desobsessão é pior. Porque o cara está aqui, mas sabe que lá numa sala tem gente se comunicando. E o povo tem um medo da moléstia de espírito, né? Que a gente chama de alma. Oxe, Deus me livre. Eu quero ver tudo, não quero ver uma alma. Eu não. Eu prefiro ver a alma do que ver muita coisa que tem por aí. Aí, final das contas, faltou energia. E o cara estava sentado lá naquele cantinho onde está aquele rapaz, com a camisa branca. Aí faltou energia. Aí a gente começou a botar mais velas aqui. Não era de macumba, era vela para poder iluminar um pouquinho. E a gente percebeu que não ia voltar logo a energia. De repente, eu falando tudo mais, aí eu dei um intervalo. Tipo assim. E ele acordou. Ele saiu gritando de lá até aqui: abre a porta, esqueceram de mim. Ele jurava que ele tinha dormido e ninguém percebeu ele, né, encarnado naquele cantinho dormindo. Qual era o medo dele? Tu já imaginou? Vocês já imaginaram? Vocês têm coragem de dormir aqui no Ceará? Levanta a mão quem tem coragem. Olha aí que tem muita gente corajosa. Vai ficar hoje aqui, viu? Olha. Tem gente que adora vir pro Ceará. Adora as palestras, adora tudo. Mas se disser, você vai dormir sozinho aqui, hoje, Deus me livre. Não dormo nada. Aí a questão é essa. O medo, né? Profundo daquilo que é a espiritualidade. Eu estava no meio de uma linha e fui brincar e esqueci. Eu estava onde, hein? Foi, mas antes disso eu estava em outro assunto. Eu ia fechar. Você não está prestando atenção na palestra, não. Mas tudo bem. Que confusão. Tá bom. Então, aí a missão dos encarnados, a pergunta é muito interessante pelo seguinte. Está perguntando da gente, era isso, parabéns, viu? O resto aqui está tudo reprovado. Eu faço isso de propósito. Mentira. É que o Mário foi dizer que a memória é boa, os espíritos, eu vou tirar agora a bateria externa. É o seguinte, quando os espíritos perguntam sobre a missão da gente, muita gente, eu estou me preparando para ir para o nosso lar, eu estou me preparando. Não, ele não fala aqui uma linha dizendo que é para a gente fazer algo espiritual. É incrível, né? Porque quando eu li, eu pensei, será que é para se... Qual é a missão do espírito encarnado na Terra? Se espiritualizar. Eu pensei, não tem. Não tem, valer. Por quê? Espiritualizar é uma consequência de um ato humano, já que a gente está encarnado, ninguém encarnou por acaso, encarnou porque tem alguma missão. Da gente se relacionar um com o outro e cumprir uma tarefa. O problema é que a gente acha que missão grande é tarefa grande.
eu vinha pensando, e esse pensamento estava aqui paralelo, porque eu for falando, meu pensamento fica paralelo. Eu estava pensando no meu avô, sempre penso nele, porque meu avô nasceu numa cidade pequenininha de Pernambuco, uma pessoa que não teve oportunidade de estudar. Depois, ele casou com a minha avó. Minha avó morava numa cidade próxima. Ele se abestalhou, se apaixonou, casou. Aí, daqui a pouco, ele teve um bocado de filho. E depois ele veio para Recife. E vindo para Recife, foi trabalhar no porto. E foi vender doce, foi vender isso, aquilo, outro. Era um intelectual. Preso numa circunstância que eu tenho certeza que nas outras encarnações ele foi muito mais soltinho. Mas nessa ele estava numa missão mais restrita. Mas, quando eu penso qual foi a missão do meu avô, aí eu olho para a minha estrada e digo, a minha estrada só existe porque ele cumpriu a missão dele. As nossas missões estão interligadas. Por mais simples que seja a sua atitude, ela está interligada a um sistema que atende a todo um planejamento. Quando a gente não quer viver ou fazer as coisas acontecer, das mais simples, até fazer um feijão em casa. Porque quando eu penso na missão dos meus pais, aí eu penso até no feijão que a minha mãe fazia. Cada atitude nossa, das mais simples àquelas mais elaboradas, estão dentro de um contexto, de uma importância que a gente nem imagina. E para que alguém atinja um objetivo, é feito aqueles filhos que quando se formam na faculdade se tornam cientista. Para ele se tornar cientista, teve uma missão lá atrás, de uma turminha que carregou ele até ali. E ele vai desenvolver uma outra missão tão importante que vai ajudar pessoas. Agora, não existe menor ou maior missão. Como o tempo já acabou, Mário Jorge colocou no início, eu vou fazer um resumo rápido. O Cimesp é um sucesso. É tão sucesso que não tem mais ingresso. Isso não é incomum. Todos os anos o Cimesp encerra rapidamente os seus ingressos. 2.400 lugares no centro de convenções. Um dos maiores eventos do Brasil. E agora ele vai se tornar, talvez, não, mais uma vez, um dos maiores, talvez até o maior. Isso para a gente não é uma questão, volto a dizer, de orgulho por isso. Agora é interessante divulgar a doutrina espírita. Nós vamos ampliar o Cimesp. Todos nós, aqueles que já fazem o Cimesp. Que é um outro momento. Um exemplo, quem aqui ainda não comprou o ingresso do Cimesp, levanta a mão. Muita gente. Imagine quantas pessoas querem participar e não vai dar, porque não tem espaço. São 2.400. Nós criamos um evento aberto ao público e muito interessante, chamado Espaço Literário Chico Xavier. Enquanto o Cimesp vai estar acontecendo dentro do centro de convenções, toda aquela parte externa vai se transformar numa grande livraria com mais de 10.000 títulos. Que você vai poder ir na quinta noite, sexta o dia todo, a hora que você quiser, sábado o dia todo, quinta à noite, abertura da feira, não do Cimesp. Na sexta-feira, inclusive vai ter uma peça teatral, o Mário fala sobre ela, de Renato Pietro, exatamente. Mas vamos ter um ambiente aberto, democrático. Vamos ter várias entrevistas durante todos esses dias. Você vai ter lá a programação. Então, Rossandro Kringer vai falar sobre o novo livro dele. Vai ter um espaço de entrevista aberto para todo mundo. Quem não puder estar naquele espaço, porque a gente vai lotar, vai poder assistir através de telões, ou melhor, do telão. Você vai ter contato com muita gente, porque a área externa toda vai estar aberta para o movimento espírita. E o grande espaço de convivência vai ser essa grande livraria. Para você ter uma ideia, a livraria vai ter 2 vezes o tamanho, pelo menos, desse salão. A livraria. 10.000 títulos. Com promoções de livro espírita, com as editoras espíritas do Brasil inteiro, de até 70% de desconto num livro. Dependendo da obra, claro. Então vai ser um espaço para você encontrar amigos espíritas. Você vai estar vendo algumas palestras que vão estar acontecendo no Cimesp, no telão lá fora. Você vai poder participar de vários debates com autores espíritas, Divaldo Pereira Franco, Fernando Bem vai estar lá também para autografar, mas também para dar entrevista nesse espaço democrático, onde as pessoas vão poder estar discutindo com ele sobre obras espíritas.
Então vai ser um evento assim muito grande para levar a família. Vai ter literatura infantil, vai ter literatura espírita para quem quiser, da forma que quiser. Então nós vamos sair do que era o semestre, que já é um grande evento, e estamos criando um evento muito grande, que vai ter uma área muito grande, onde as pessoas vão poder interagir e ter contato com outro instrumento da divulgação espírita fantástico, se não o mais importante, que é a literatura espírita. Tá certo, gente? Vai ter praça de alimentação. Bom, é um negócio assim para você ir visitar, passear, levar a família, levar amigos. Vai ser um espaço muito interessante de convivência e de literatura espírita. Então, todas as informações nos próximos dias vão estar nas redes sociais, aqui no Ceará, nos centros espíritas, vamos divulgar para o movimento espírita inteiro, e que a gente possa convidar amigos e pessoas a ir até o espaço literário Chico Xavier. Tá bom, gente? Muito obrigado. Bem, Fábio falando, a gente quer que continue o tempo todo, né? Bem, ele falou muito sobre missão, eu me recordei de que Divaldo fez uma palestra, e quando ele terminou a palestra, saiu uma senhora, já de idade, e disse: ô Divaldo, eu queria saber qual é a minha missão. Aí Divaldo olhou para ela: minha senhora, quantos anos a senhora tem? Disse: já vou fazer 80. Minha senhora, nessa idade, a senhora não descobriu ainda a sua missão? Vá fazendo alguma coisa sem ser missionário, porque daqui a pouco a senhora morre e não vai fazer nada. Então, aí, mas o que? Ele disse: nós temos 1000 crianças aqui na mansão do Comil. A senhora vai para lá cortar as unhas dele todinho, ó. É uma missão. Tudo é missão na vida, desde que a gente ajude o próximo. Então, tem outra coisa, vamos ter food trucks lá, uma praçazinha de food truck, no semestre, né? Para as pessoas se alimentarem, além das lanchonetes. Não vai estar tudo organizado e vocês vão poder ter o contato com os palestrantes que vão estar ali no espaço, autografando, conversando. Tem 2 salas de entrevista que o Fábio vai estar lá comandando. O Fernando vai estar lá desde quinta-feira, né? Então vai ser muito bom, se Deus quiser, né? Vamos orar para que tudo dê certo. E vamos elevar nossos pensamentos, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu, solicitando do nosso irmão Brahmin. Boa noite, gente. Deus, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por esse momento de estudo, de aprendizado, que sirva de reflexão para todos nós. Deus, nos ajuda para que possamos continuar nos esforçando no caminho da fé, do amor, da paz, para que possamos ser pessoas de bem. Que tua paz, que teu amor esteja conosco, sempre. Que assim seja. Desejando a todos de coração muita paz, muito progresso espiritual, em nome de Deus e de Jesus, encerramos o trabalho desta noite. Com todo o respeito que eu tenho a você, há um lugar de democracia, certo? Por aí. Nós queremos democracia aqui, não. E o pior, não é nem lá até agora. As informações que eu tenho